da língua, né, desenvolvendo a segunda língua, que é o espanhol. E voltei para o Brasil com 16 anos, quase 17. Foi quando eu conheci o rodeio, pela primeira vez o rodeio. E nesse tempo, a partir daí, então, eu me apaixonei por esse esporte. Comecei a correr atrás dessa possibilidade de se tornar um cowboy de rodeio. Foi uma corridona daquelas, né? Foi uma corridona de quarto de milha para poder chegar lá, porque tudo não é brincadeira. E, enfim, me tornei peão de rodeio, de cavalo, montando em cutiano. Tanto é que eu tenho um apreço muito grande pelos cavalos, por conta disso, de eu ter uma história desde criança com um cavalo, né? Na verdade, eu nasci, meu pai já mexia com cavalo, eu vivi, eu cresci, na verdade, Érica. Eu cresci acordando com um cavalo. Esqueci agora o nome que se dá quando o cavalo faz. Relinchando. Hã? Relinchando. Não é relinchando, mas fazendo aqueles baforados da venta, sabe? Quando ele está querendo denunciar alguma coisa. Porque os cavalos eram soltos no pátio de casa, assim, o pasto a casa era dentro do pasto praticamente, o quarto que eu morava tinha as frestas grandes, o ranchão do sítio, e geralmente os cavalos chegavam ali de madrugada e davam aquelas baforadas ali, e muitas vezes me acordei com isso. Então, o cavalo é parte da minha vida. Bom, aí me tornei peão de rodeio, modalidade cutiano em cavalo. Oi. Vou dar uma pausa aí em você, que tem um monte de paranaense dizendo que também é do cavalo, que também ama o Paraguai. Eu não sei se você sabe, eu sou paranaense também, né? Eu sou de Jacarezinho, do norte do Paraná. Olha só, então somos conterrâneos. E o povo tá botando aí, ó, que tem semelhança com você, que são lá do Paraná, que também curte o Paraguai. Mas pode continuar. Maravilha. Uma boa noite, pessoal, aí, os paranaenses. E essa turma que quando quiser vir para cá, vai chegar aqui no nosso acampamento, vai saber que a porteira tá com os dois lados abertos, com tudo mesmo, para receber essa turma aqui. Eita! Agora, então, aí depois de cavalo, tive uma contusão forte em cavalo, tive que me recuperar um monte de tempo e tal, daí tive que reaprender a montar, eu montava com a mão esquerda, eu era canhoto, né, de natureza, acabei tendo que me tornar destro, aprender tudo de novo a montar, e nisso eu também testei touro, gostei de touro, me tornei um competidor de touro também. Posteriormente, narrador de rodeio, narrei por vários anos. Aí, o pessoal do Mato Grosso, por exemplo, que está aí, ó, fui em muitos lugares do Mato Grosso. Dependendo da cidade da galera que está aí, talvez eu até passei na sua cidade. Na verdade, quase todas as cidades, porque morei também no Mato Grosso. E depois, comentarista de rodeio. Nesse meio de tempo entre a transição de montaria de touro e narração de rodeio, eu me tornei locutor de rádio também, apresentador de televisão e essa coisa toda aí do meio da comunicação e esporte. Mais ou menos resumidamente é isso, Érica. Tô assim chocada. Vou fazer um comentário aqui para os nossos amigos mato-grossenses aí, nossos amigos do Brasil inteiro. Boa noite, o Júnior de Cambará, outra cidade do Paraná. Joe, nós fizemos shows equestres em rodeios durante 10 anos. Pois é. Nós tínhamos um show chamado Demetri Jean, Equipe Medalha de Ouro. Nós tínhamos caminhão. Ô, Érica, antes de você continuar isso daí, eu já quero dizer para você o seguinte. Meu Deus, que negócio louco. Essa coisa tinha que voltar. Isso aí é brabo demais. É um trem fora de base esse show seu. Eu vi as fotos, eu vi as coisas. Isso aí por isso que eu tô dizendo, gente, ó, tô fazendo essa live aqui com a Érica, mas eu tô tremendo, porque essa mulher é braba demais. Precisa de ver. Pensa no Velho Oeste brasileiro, era aí, ó, representado. Vai lá, Érica, fala mais. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Agora, você está falando de qual cidade? Qual que é a tua base aí? Você saiu do Paraná? São Roque, São Paulo. São Roque, São Paulo. São Roque, São Paulo. Então, é isso aí. Lá em São Roque, já fui em Mairinque, aí 2 vezes. Isso. É pertinho. E eu ficava hospedado aí em São Roque. É.
Aqui é muito legal. Ah, é mesmo. Então vai, fala Então, mais aí da sua durante história, que eu esses tenho 10 certeza que muita anos- gente que é do meu canal aqui tá doidos para saber de você aí, essa grandiosidade. E durante esses 10 anos, né, o idealizador do show era o Demetrius, né? E nós fazíamos vários números. Nosso show tinha duração de 1 hora, acontecia em rodeios, exposições agropecuárias, até a abertura de festas, leilões. E nós íamos sempre com 4 mulas pampas, ia com um boi Nelore e 3 cavalos de show, 3 andaluzes. Então imagina, né? Os números. Era Nossa. muito louco. Ah, eu imagino, isso é louco Você demais. pensa um boi Nelore deitando, fazendo. Tinha conexão com a gente, ele fazia o número do bêbado, o boi Nelore. Ele deitava, ele levantava, meu Deus, era muito legal. As mulas pampas faziam a quadrilha country. E nós viajamos o Brasil inteiro. Olha lá, o William Matos está falando aí que andou em uma das mulas. Pois é, nossas mulas eram lindas, grandes, eram muito bonitas. E nós fizemos durante 10 anos, naquela época que estourou os shows equestres no Brasil, né? E tínhamos muitos amigos que participavam com a gente também. Depois o pessoal do rodeio, eles foram às grandes exposições agropecuárias, eu acho que você vai concordar comigo. Eles foram investindo mais em shows de cantores. Sim, foi. E tirando o cavalo, que era a tradição, né? O show equestre, né? Tirando tudo isso e foi se acabando, foi sendo desvalorizado, vamos dizer assim, né? E aí chegou uma hora que não tinha mais o porquê, entendeu? Mas enquanto aconteceu, foi muito massa, foi muito legal. Meu Deus, que coisa incrível, né? Eu vi alguns shows de cavalo, não tive a honra e a oportunidade de ver o seu, mas eu vi outros, né? Por exemplo, do Maurício, do Ipitaçu, né? Você conhece? Provavelmente conhece ele, né? Não me lembro. Ó, tem gente aí que participava, tinha as bailarinas. Tinha as bailarinas mesmo no show. Ó, eu conheci muito aqui o meu amigo de Morungaba, o Luiz Carlos, que também fazia bastante shows. Pro Mato Grosso Sim. eu quase não fiz show. Exatamente. Fiz no Mato Grosso do Sul. Ponta Porã, Paranaíba, Cacilândia, aquela região ali eu rodei bastante. Então, infelizmente, esses eventos que eram compostos com o número principal ali, ou seja, o principal atrativo, ou seja, o macro do evento era o rodeio e depois o rodeio das montarias e todas as outras modalidades de shows que envolviam os animais, realmente foi se perdendo um pouco no meio disso, porque acabou que a indústria da música se sobressaiu e acabou conquistando, não sei por quais viés, os organizadores desses eventos rurais, né? Então, infelizmente, tirou aí muita coisa desses eventos aí que era só dos animais. Érica, mas eu aproveitando isso aí tudo que você está falando, que a gente já falou um pouquinho da gente, eu queria focar uma conversa aqui, eu acredito que em alguma coisa que as pessoas têm muito interesse, eu tenho muito interesse em saber, e eu acredito que a maioria dos cowboys, colegas, as cowgirls, elas vão crescer muito se você quiser e puder descrever para nós como que você conseguiu transpor esse tempo todo com tantas conquistas nas provas cronometradas, provas de rédea, que você tem essa história, a ponto de chegar onde você chegou, porque não parou em você, né? Você começou um negócio e passou de geração. Como que alguém pode focar de tal forma num objetivo de conseguir ser vencedor, campeão, sei lá como pode chamar isso, há tanto tempo consecutivamente? Porque você não é só você competindo, mas o aras, os animais, toda essa história. Fala desse foco. Bom,
muito honrada por você tratar dessa forma aí a minha história. Eu quero dizer que com muita humildade, primeiramente, vontade de aprender, perseverança, dedicação e amor. Sem esses ingredientes e o principal de todos, fé, muita fé. Então eu procurei fazer o quê? No meu dia a dia, no meu conhecimento, no que eu fui aprendendo em relação ao cavalo, eu fui procurando aprender, aprimorar, desenvolver. A cada competição, por exemplo, que eu não ganhava, eu insistia mais na outra. Eu nem sempre montei os melhores cavalos. Às vezes era o contrário, mas assim, era tanta vontade, tanto amor. E na minha mente, hoje eu sou coach, hoje eu sou analista de perfil comportamental, eu estudei toda essa parte de desenvolvimento humano, mas na época eu era bem jovem. Mas eu sempre mentalizava o sabor da vitória, entende? Quando eu via as pessoas ganhando, eu falava assim, uau, Deus, que coisa maravilhosa, né? Ai, eu quero ouvir o galope da vitória, eu quero sentir essa emoção, eu não sei o que é isso. E eu pedia isso muito para Deus, sabe? Para que eu conseguisse alcançar isso. E assim foi acontecendo, gradativamente. A questão de transpor isso para gerações, eu fui casada com um homem muito competitivo, chama-se Demetrios. Então ele é uma pessoa super competitiva. Eu já não tenho tanto essa gana, e acho que essa parte dele me ajudou muito positivamente a mim ter um equilíbrio e sempre estar competindo. Consequentemente, os meus filhos conviveram com isso. Então nós íamos para as provas juntos, dormia no trailer, dormia no chão da caminhonete, comia o que tinha para comer. Você sabe que é uma vida que não tem luxo. Sem dúvida. Você foi cowboy aí, montou em cavalos, montou em bois. Você sabe que não tem luxo, é uma vida... é amor, eu acho que é uma paixão mesmo, né? É uma paixão doida, né? Sem e os dúvida. meus filhos foram convivendo com isso. Pode falar. Não, eu tô dizendo sem dúvida, porque se não tiver paixão e amor extremo nesse negócio, não dá conta, né? Porque tem... se sobressai algumas barreiras no caminho aí que dá vontade de voltar para trás, né? Dá vontade. E nesse percurso, os meus filhos fizeram, o meu filho mais velho, a primeira prova dele foi na ABPM, com 8 anos de idade. Olha só. Então, a gente treinava eles. Como eles montavam com a gente, desde pequeno eu coloquei montar, eu tinha mais paciência. Então, por exemplo, para ensinar uma pessoa, eu tinha muita paciência. Eu conseguia desenvolver a pessoa. Na hora de lapidar para a prova, meu marido entrava em cena. Porque ele lapidava eles, falava assim, ó, na prova você tem que fazer assim, 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 se comportar assim. E assim acontecia e eles tinham bons resultados. Então, assim, minha casa é cheia de troféus, porque são os do Demétrios, são os do Jean, que é o meu filho mais velho, e do Demétrio, que é meu filho mais novo, e os meus. Então, a gente nem sabe de quem é quem, são tantas fivelas que a gente eu já nem sei quais são as minhas, quais não são, entendeu? Mas tá tudo em família. Gente do céu. Olha, talvez para você falar isso é meio que natural aí, falar tenho tanta fivela que nem sei o que é o que. Mas, para quem está em busca da sua primeira fivela, certamente isso tem muita importância. Já chegou um dia, você imaginou que ia ter tanta fivela desse jeito, pelas conquistas que você teve? Porque umas você ganhou, outras teus filhos, outras teu marido. Mas ninguém ganhou isso sozinho, porque se não tivesse, eu sempre falo que a família ela precisa estar sincronizada, porque é o incentivo de um na vida do outro e assim sucessivamente é que vai fazer o resultado final. Olha, que negócio maluco. Você imaginou ter tanta fivela desse jeito quando você começou? Eu não imaginei. Na real, eu acho que a vida passa tão rápido que a hora que a gente vê,
o tempo passou. Assim, eu lembro eu nova, vendo os meus tios montar em rodeio, montar em cavalos, meus tios todos montavam, como você, lá nos rodeios do interior do Paraná. Todo sábado tinha rodeio num local lá, eu seria ali no final de uma avenida, tinha tipo um bar, um local só de rodeio, todo sábado. Eu ia lá ver meus tios caírem. Muitos paravam e muitos caíam, né? Era muito engraçado. E ali a minha paixão por rodeio, por essas coisas, já acontecia. Mas eu nunca imaginei ganhar tanta coisa. Eu gostei, eu me apaixonei pela rédeas. A primeira coisa que eu montei foram os cavalos andaluzes. Tá um pouquinho, a sua conexão um pouquinho ruim. Você tá me vendo bem, Diogo? Tô te vendo bem, tá normal para mim aqui. Tá, legal. Um abraço aí pro Marcos Muladeiro, ele é lá de Maringá também. Grande cowboy. E então, quando eu comecei com o show dos cavalos andaluzes. Daí eu treinei um pouco, aprendi um pouco salto, adestramento e o adestramento circense para montar os cavalos de shows. Os cavalos faziam passo espanhol, passagem, piaffe, empinavam, cavalo de show. Depois eu passei para os cavalos de rédeas, que daí é muito técnico. É muito técnico mesmo. E foi um aprendizado assim até hoje. Então, por isso que eu falo para você. Eu acho que a humildade e a vontade de estar sempre aprendendo fez a diferença na minha história e na dos meus filhos. E eu acho que de qualquer pessoa. A vontade de estar sempre aprendendo. Olha, Érica, você falando isso, eu fico imaginando o seguinte, porque lá no rodeio, na montaria, na competição de cutiano, sela americana, montaria em touro, é meio que comum a gente ver os cowboys às vezes se estressando, ficando meio tenso quando o trem espalha no brete. E eu vejo que na sua área é totalmente fora de cogitação se estressar, né? Você tem que ganhar o animal, ganhar o coração dele, tem que ter uma paciência, uma doçura fora do normal, que eu digo que eu acho que isso daí é muitas vezes mais difícil que montar num touro, porque você tentar ganhar o coração de um bichão brabo, e depois tê-lo de verdade, como eu já tenho visto, né, com a técnica de vocês que fazem isso, pegar um touro brabo, um animal que nunca viu gente, e tornar ele tão dócil como um gatinho, eu digo que isso é muito mais difícil que montar num touro, na minha concepção. Eu acho que montar num touro é desafiador, hein? A minha cunhada, eu tenho uma cunhada que ela é muito doida, sabe? Desculpa, é desafiador, só para concluir aqui, não te cortando, acabou que a gente falou em cima. É desafiador, mas requer muito mais domínio próprio o que você faz do que a montaria em touro em si. Tá lá, vai lá, continua então na sua Rapaz, eu não sei ponderar isso aí, medir isso aí não. Porque eu acho que a adrenalina de montar num touro, a inteligência emocional tem que ser algo surpreendente. Por exemplo, na rédea, você tem que ter uma inteligência emocional, você tem que ter um domínio próprio para você conseguir entrar, você e seu cavalo dentro da pista, fechou a porteira, é você e seu cavalo, ok? No show equestre, era um pouco diferente, porque ninguém sabia o percurso, ninguém sabia o número do meu espetáculo. Então, se eu errasse, eu ficava brava comigo mesma, mas não que os outros soubessem o que eu estava fazendo ou como seria. Mas eu acho que a adrenalina do momento, que eu fico pensando em montar em touro, não é fácil. Uma vez eu peguei uma bezerra minha aqui, e minha cunhada, ela era bem jovem, né? Eu falei para ela, Ana, vamos montar no bezerro aqui. E eu segurei, ela montou e pulando, sabe? Ela é muito doida, minha cunhada. A minha cunhada casou com meu irmão depois, ela era eles estavam noivos na época. Mas um touro bufando, essa pressão do rodeio não é para qualquer um, viu, Diogo? Eu acho que é bem difícil, não dá para medir, não.
É bem difícil mesmo. Eu tiro o chapéu para a vaquerada que estão fazendo isso ainda hoje, sem dúvida nenhuma. É honroso demais esse esporte, assistir um esporte desse, sentar, seja na frente da TV ou num banco de arquibancada para assistir um espetáculo de montaria. Realmente é algo de tirar o chapéu, porque temos que realmente valorizar a coragem dos atletas de rodeio. Não porque eu só fui ver isso depois que eu já tinha me aposentado. Quando eu comecei a narrar, e quando eu comecei a, na verdade, quando eu comecei a ser comentarista, que eu fui me dar conta da periculosidade daquele esporte. Então hoje eu Isso que eu ia realmente te tiro o falar. meu chapéu para o atleta. Mas também sou totalmente caído pelo adestramento, pelos animais adestrados. Inclusive, eu quero aproveitar aqui, Eric, e mandar um abraço para o meu amigo Irani Valdomeri, lá do Mato Grosso, que ele tem um dos burros mais lindos que eu já vi na minha vida até agora. O Irani Verdade, quero Valdomeri ver. é um burro filho de uma égua Paint Horse. Uia, Saiu um Paint Horse, coisa mais linda do mundo. Eu vou te diferente. mandar a foto dele para você ver. Eu nunca vi nada igual para mim. Então ele tá vindo agora. Se estiver nos vendo aqui, não sei se está aí ou não, ou em algum canal desse que está sendo transmitido aqui. Ele precisa saber de você e do Aras aí. Porque tem uma história do Amula aí, né, também, né, que você me falou sobre a mula que deu aí o nome do Aras. Isso. Hoje a gente já não tem mais as mulas, mas nós tivemos as mulas campeã nacional, tivemos várias mulas, inclusive a que era a nossa paixão, né? Que chamava Medalha de Ouro. É isso aí. É essa Uma que, super. que ajudou a fazer a fama do Aras aí e de tudo isso. Ô, Érica, eu queria aproveitar aqui, já que nós estamos nesse bate-papo aqui, o alvo é nós falar em 1 hora, mas não sei se vai dar, porque a prosa é tão boa que não sei se a gente vai dar conta de terminar isso aqui. Qualquer coisa a gente corta e faz semana que vem de novo. Aí continua outra vez. Como que você vê agora você nesse nível que você está de mentora, de gestora das emoções, de pessoas relacionado não só de pessoas fora das arenas, mas também pessoas que estejam dentro das arenas. Qual é a relação, como que você pode descrever para nós a relação do atleta e o animal, independente de que modalidade for? Olha, eu acho que o atleta, quando ele forma um conjunto com o animal, quando os dois se encaixam como uma engrenagem, é difícil alguém ganhar deles. Porque junta ali não só a técnica, a habilidade, mas se encaixa o amor ali, que o cavalo corresponde, ou qualquer modalidade, ou os muares, qualquer modalidade. Quando se encaixa, pronto. Ninguém consegue ganhar deles, porque existe uma vontade, é muito legal quando você forma um conjunto com um animal, e existe aquela vontade dos dois em serem cúmplices, em ganharem, estarem juntos, porque eu penso que um cavalo e um atleta que formam um conjunto, na minha concepção, verdadeiro, eles têm que ter um convívio, um relacionamento real. Não é só ali montar na hora, tchau e bem. Mas um relacionamento real, ante e pós-prova, ante e pós-treinamento. E tudo isso vai mandar eles para cima, vai fazer com que eles formem um lindo conjunto e não só o cavalo, como o cavaleiro, tenha a vontade de não só ganhar, mas de estar montando junto, participando junto, competindo junto. Eu falo isso, Diogo, porque eu formei um conjunto com um cavalo de show por muitos anos. Ele chamava Copo Terceiro. E esse meu cavalo, ele amava aparecer. Ele era um exibicionista. Olha só que Quando ele interessante. sabia que ia para o show, rapaz, não tinha como não se apaixonar por ele.
ele fazia bonito, ele pisava bonito, ele se apresentava bonito, ele gostava. Estou te falando no caso do show. Nós fizemos um show, eu não me recordo agora se foi Fernandópolis. Qual cidade foi? Eu lembro que as arquibancadas iam quase até o teto, assim, sabe? E nesse show aconteceu no meu número, eu montava o cavalo com uma asa, tá? Uma capa, e nós fazíamos o número. O ponto alto do número é quando eu pulava um boi Nelore deitado com esse cavalo. E quando eu fui pular o boi Nelore, eu ouvi um estralo. Tal! Eu falei, ué, não entendi o que aconteceu. E aquele som do rodeio alto, você sabe como é, a música do show. Eu fui para a galera, depois que eu pulei, que era o auge, tudo mundo, e empinei o cavalo. Quando eu empinei o cavalo, eu olhei para baixo, ué, tô pertinho do chão. O que aconteceu? O cavalo voltou. Quando o cavalo voltou, eu falei, estourou a sela. Aí eu grudei na crina dele, assim, no pescoço dele, e dava um soquinho para frente, para a sela ir para frente, para mim sair, tentar sair andando. Mas quando eu fiz isso, a sela virou e eu caí. Tinha estourado a barrigueira, no caso. Estourou a barrigueira. Certo. Estourou a barrigueira. Eu caí no meio do show. O meu cavalo, em vez de sair correndo, ele ficou tão arrasado que ele parou do meu lado, tipo assim, o que aconteceu? Aí, como ele parou do lado, a sela tinha caído com a asa, que a asa era pesada, eu peguei só no cabresto dele, na rédea, tirei da cabeça dele, peguei, abri minha capa branca e saímos em alto estilo. Ficamos, acho que uns 2 anos no Videocoice. Você lembra desse programa? Lembro. Era um programa que o Ney fazia na TV Record, né? Pela TV Rodeio. Exato. Nós ficamos 2 anos aparecendo o nosso tombo e a nossa saída lá. Então, eu tinha um conjunto com esse cavalo. Cavalo de competição. Eu formei conjunto com vários cavalos. E todos eles me ajudaram a conquistar a vitória. Quando essa conexão acontece, o sucesso é garantido. Eu vejo dessa forma. Que maravilha. Esse sincronismo, né? Essa conexão mesmo, né? Parece que parece que se conversa por... Vamos ilusionar um pouco aqui, por telepatia, né? E por incrível que pareça, talvez o cowboy, a cowgirl que esteja nos vendo aqui, se for da montaria de touro, de cavalo, pode pensar, mas e isso aí pode se aplicar num rodeio de montaria em touro? Essa sincronia, essa harmonia? Bom, ela não vai dar certo desse jeito, mas uma coisa pode ter certeza. A conexão do atleta com o animal, ela sempre vai ser importante, porque não importa se o touro ali, o objetivo dele é derrubar, diferente do teu cavalo, diferente do cavalo de show que quer concluir com estilo e alto nível. O touro não, ele quer derrubar e se bobear ainda ele quer dar uma chifrada, né? Mas não importa. O que acontece é que de toda forma, para que o show seja completo, o rodeio não é só a competição também, ele também é show, porque ninguém vai lá só para... Se fosse só por competir e não pensar no público, então não precisava de público, não é? Não precisava de todo um atrativo para público. Simplesmente ir os cowboys e testar a sua habilidade no touro e assim sucessivamente. Então eu sempre digo nas minhas palestras, inclusive, que o rodeio não é apenas uma competição do atleta no animal, não é nem com o animal. O atleta, seja ele da modalidade touro ou cavalo, ele não está competindo com o animal, ele compete só com ele mesmo, compete com a sua habilidade, porque o animal ele faz a parte dele, o atleta faz a parte dele. De toda forma, mesmo sendo touro, ele precisa de ter uma sintonia com o animal, porque senão ele não vai entender, ele não vai respeitar o instinto do animal, porque, como nós falamos ali no começo, né? Às vezes o touro espalha no brete. E aí eu vou ficar irado com o touro, então, porque ele espalhou no brete.
De maneira nenhuma, eu preciso respeitar esse touro, porque ele é um animal e ele não está interessado em ficar ali dentro do brete. Porque a ideia do animal é de que, ou seja, o instinto do animal de se me prenderam aqui porque vão querer me matar, vão fazer alguma coisa comigo. Então, se não é todo touro que entendeu ainda, né, que ali é um esporte. Então, se ele espalhou no brete, não está se sentindo bem, não é todos que espalham e nem sempre que espalham, tem que entender, respeitar o touro. Eu sempre falo que se o atleta não aprender a respeitar o instinto do animal, ele não está a nível de ser um grande atleta ou um atleta realmente vencedor, como um competidor de alto nível. Precisa vencer essa etapa de respeitar, a ponto de respeitar o instinto do animal, né? E às vezes também o animal que se espera muito dele, ele produz pouco. É um animal que não é mais bom? Não, ele tem o dia dele também, então tem tudo isso. E eu gosto de falar uma coisa, Érica, e até os nossos espectadores aí também podem guardar isso, se achar interessante. Nós nunca, no caso do rodeio das montarias de competição, né, diferente do caso das cronometradas, nós nunca devemos, ou seja, nós nunca, na verdade, competimos com o animal. Nós não precisamos pensar que estamos competindo com o animal. Porque senão, se fosse competir com o animal, nós ia tentar parar o animal, parar o pulo do animal, tentar fazer com que ele ficasse imóvel. E ao contrário, né? O rodeio precisa de muito movimento, muita ação do animal e muita reação do competidor para se manter nele durante os 8 segundos para poder ser avaliado. Então o animal precisa pular muito, nós temos que dar todas as condições para ele pular. E ele não está fazendo isso por mal, na verdade ele está fazendo para o nosso bem, porque quanto mais ele pula, mais chance nós temos de provar a nossa habilidade e ter uma pontuação mais alta. Então sempre nós competimos só com o tempo, ou seja, conosco mesmo, e o animal produzindo a parte dele e nós produzindo a nossa parte. Esse é um dos pontos que eu gostaria de deixar aí como reflexão aí dos nossos espectadores também nesse momento. Hein? Muito interessante, muito top que você falou. Aliás, Gil, eu queria perguntar para você, eu sei que você vai lançar um livro, eu sei que você fala muito sobre essa mentalidade campeã. O que você pode contar para nós aí de novidades que você tem para o pessoal desse meio que quer evoluir, que quer crescer? Qual tipo de apoio que você tem aí para oferecer nesse sentido? Você falou que dá palestras, você sempre ajuda o pessoal nesse sentido, tem o seu canal aí, você sempre coloca as coisas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para daí Érica, a gente fechar. Tá. Olha, sabe, é assim, ó, eu tenho buscado, desde que eu encerrei a minha carreira lá dentro da arena, eu tenho buscado ajudar os atletas de rodeio e outras modalidades. Também fui narrador de corrida de moto, velocross e motocross e tal, mas eu foquei mais na área do rodeio. Então, o que eu busco ajudar aos atletas a transcorrer o caminho que eu já percorri de uma maneira que eles não precisem pisar nas pedras que afundam como eu já pisei. Então, eu penso assim, se eu tive êxito em alguns pontos, eu quero ensiná-los ou apontar para que todos que estejam caminhando para o mesmo alvo que eu caminhei, a que pise nos lugares aonde eu tive êxito. E aonde eu tropecei, eu quero apontar para aquele lugar dizendo não vá por aqui porque aqui tropeça e cai. Então eu tenho buscado a fazer isso. Eu desenvolvi durante esse tempo todo de trajeto e de estudos e tal, um método chamado IEM, que é IEM, que é incentivo, estímulo e motivo. Eu trabalho esses 3 pontos mostrando para o atleta, para o profissional de diversas áreas, mas principalmente eu tenho falado para os atletas, de o sentido do incentivo, o que significa o estímulo e qual é o motivo, o que te motiva. E ali nós trabalhamos com profundidade
e trazendo essa atleta para um nível de entendimento da carreira, algo assim monstruoso. Um negócio maluco, dá uma explosão no cérebro, como diz um amigo nosso aí, né? Dá uma explosão no cérebro, fala, meu Deus, eu não sabia que eu estava aqui e tem tudo isso para mim conseguir alcançar ainda. Então, cara, isso tem dado assim um efeito atômico na vida da companheirada, que eu estou muito feliz com isso, né? Esse é um dos alvos que eu tenho. Vai ser lançado agora, nos próximos dias, um livro que fala uma boa parte da minha trajetória, deve ter ali sei lá, 30% a 50% talvez, e vários conselhos e bastante apontamentos também sobre esse caminho. Também é uma das coisas que eu quero deixar aí para a turma poder aprender um pouco também daquilo que eu aprendi. Se a gente aprende tanto, a gente não quer reter para a gente, né, Érica? A gente quer transbordar, deixa todo mundo aproveitar isso, né? Claro, o nome disso é discipulado, legado, então, conhecimento, escrever o seu nome na história. Pois é. E uma das coisas, assim, agora, por último também, que eu estou fazendo com bastante entusiasmo, e estamos retomando, e eu acredito que com todos juntos, no mesmo propósito, imbuídos na mesma causa, vai ser muito importante, que é a retomada da Federação Paranaense de Rodeio. A Federação Paranaense de Rodeio estava praticamente morta, né? Tinha vários problemas legais, e nós retomamos com ações judiciais que conseguimos fazê-la com que ela voltasse a ter vida, e eu acabei sendo eleito ano passado como presidente da federação. Então eu estou muito entusiasmado que nós possamos fazer com que essa federação possa trazer uma alavancagem assim gigantesca para o meio do esporte do cavalo, dos touros, dos animais em si, de todas as modalidades. Tanto é que eu quero aproveitar aqui, Érica, o seu canal, que tem, né, tantas pessoas maravilhosas e gente boa aí, e para convidar as pessoas, as associações, as entidades, né? A federação não associa pessoas em si, porque é uma federação, mas ela associa entidades, né? Associações, empresas e tal. Então eu queria convidar para que as pessoas conhecessem a Federação Paranaense, que está ressurgindo das cinzas agora, com projetos maravilhosos que a gente acredita que vai dar uma grande alavancada. E eu quero transbordar tudo isso, Érica, tudo que eu aprendi, tudo que eu já vivi, me esforçando na federação também para com que os atletas que estão agora, né, possam ter aquilo que eu não tinha e que outros colegas meus não tiveram também no passado. Então são esses aí os propósitos mais do momento que eu estou trabalhando agora. Olha, Joe, eu estou assim, maravilhada com tanta coisa boa, com tanta novidade, e dizer para você o seguinte, que esse é o nosso propósito. Crescer, contribuir, transbordar, né? Ensinar pessoas. Você falou do IEM, achei super top, um método que deve dar muito resultado. Como algo é bacana, é produtivo, quando dá resultados, você falou que o pessoal explode a mente, é uma bomba atômica, isso significa, sabe o que? Crescimento. Todo mundo, para crescer, tem que doer. Eu nunca vi uma pessoa que não sente as dores do crescimento. Porque quando você vai esticando, aquilo dói, né? Parece que fica desajeitado, corpo desengonçado. Todo crescimento, ele traz um sacrifício, vamos dizer assim, né? E isso que você está fazendo, esse propósito, ele é muito maravilhoso. Quero te parabenizar e te convidar para a hora que você tiver com esse livro, quando você tiver com seus trabalhos aí para lançar, para a gente fazer outra live, e o pessoal que também quiser comprar, participar das suas mentorias, também palestras, você deixar, entrar, né, no seu Instagram, deixar o local onde eles podem ter acesso aos seus produtos, né? Vamos dizer assim, né? Ter acesso àquilo que você tem a oferecer, a transbordar na vida dessas pessoas, dos cowboys, cowgirls, pessoal de rodeio, é apaixonado por isso. É um pessoal que gosta e é muito oportuno tudo isso que você está fazendo, muito mesmo. Joe, agora fala uma coisa para mim.
e eu vou contar uma história para você depois, para a gente finalizar. Eu nem sei quanto tempo tá, mas olha, Deixa eu botar o óculos aqui, porque o velhinho aqui não enxerga direito. Aí, em todo o seu tempo de competição, conta para mim, o que a sua parte espiritual te ajudou no esporte? Érica, esse é um ponto que eu acho assim o mais top de tudo. Eu acho assim o maior fenômeno, se tudo que é coisa grandiosa, que faz a mente girar, vibrar, explodir, isso é algo incalculável. Eu, quando comecei no esporte, eu não tinha nada disso, eu não conhecia nada. Eu era um, vamos dizer assim, um vagalume com a luz apagada no escuro. Eu não tinha nada, eu não tinha noção nenhuma. E isso realmente me atrasou demais a pegar velocidade na carreira. Agora, quando eu consegui, pela graça do Senhor, consegui entender o quanto ele me amava e o quanto ele queria bem para mim, eu falei, meu Deus, que negócio louco, como é que eu não sabia disso? E aí, menina, eu fiquei apaixonado nesse negócio de Jesus, porque eu não sabia de nada desse negócio. Não é que eu nunca tinha ouvido falar, seria muita ignorância minha dizer isso. Nós todos já ouvimos falar. O problema é que a gente ouvir e não escutar, não reter, é a mesma coisa que nada, né? É como um símbolo que retine. Não tinha efeito nenhum. Quando eu consegui guardar essas palavras do amor de Deus e começar a viver ela, aí sim, aí o negócio ficou louco. Aí eu comecei a entender, daí sabe quando a luz se acende no ambiente escuro e aí a gente começa a ver as coisas? A partir daí a minha carreira começou a tomar outro rumo, decolou, aconteceu, foi algo assim monstruoso. E eu comecei a perceber depois que todos os atletas que estavam bem nas competições era gente que tinha que tinha uma vida religiosa, que tinha uma vida de fé, que professava uma fé, que tinha uma dedicação, uma devoção por algo superior, não acreditava só nas suas forças, senão acreditavam que o Deus da sua fé iria ajudá-lo, né? Então comigo foi assim, Érica, eu estava no auge dele, nesse caso já no auge da minha carreira como narrador de rodeio, já tinha, né, avançado em vários níveis já da carreira. E mais, eu acredito que como muitos do meio esportivo e artístico já passaram, alguns ainda estão passando e outros estão sujeitos a passar, eu entrei num modo de depressão. Eu não conseguia entender, meu Deus, o que é isso? Agora que eu não preciso nem me preocupar de machucar se eu montar num touro ou num cavalo para ganhar dinheiro. Estou ganhando dinheiro, entre aspas, fácil, né? Em vez de em comparação ao de antes. E eu tô nesse negócio, gente, querendo morrer. Queria morrer, menina. Né? Não vou me aprofundar nesse item, mas em resumo, queria morrer. Aí um dia um amigo, um cowboy, foi usado por Deus e falou comigo. Aí ele falou comigo, falou assim, ó, Joe, não é esse Joe que eu conheço, não. O Joe que eu conheço é mais pra cima e tal. E eu fiquei muito irado naquele dia. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou brigar com esse boiadeiro. A minha intenção era essa, porque na verdade aquele dia eu já tinha decidido a dar fim na vida. Então quando uma pessoa chega a esse nível, você já pode imaginar que grau que ela tá, né? Mas o Senhor foi tão bondoso comigo que tocou no meu coração, tirou aquela cascona horrível que tinha, começou ali uma lapidação e começou uma transformação e a minha vida começou a mudar. E começou a ser transformada e começou as coisas a clarear e aí tudo ficou com mais brilho, Isso aconteceu no ano de
no ano de 2000, deixa eu ver, 97. Meu Deus, agora nem me lembro. Foi em 97, 1997. 5, 6, 7. Em 1997. Faz tanto tempo que eu perdi até a data. Dali para cá, a coisa mudou totalmente. Todo o resto da minha carreira, quer dizer, eu não digo o resto, né? Porque eu ainda estou nisso aí. Por mais que eu não esteja lá na arena, eu estou atuando ainda nos bastidores e aí nesse negócio da federação, palestrando para os cowboys, contribuindo de uma forma ou de outra. Tem sido diferente. Tem sido diferente. Na verdade, eu conheci o sentido de tudo, né? Conheci o Pai de toda a graça, de toda a misericórdia. Conheci o Senhor Jesus em 97 e agora sigo aí nessa jornada de... Hoje sou formado em teologia, né? Formado, pastoreio uma igreja, e entre outras coisas, né? Relacionado a essa coisa da espiritualidade. Então, eu digo que a espiritualidade de um atleta, de um profissional, seja ele de qual área for, né? Até no jornalismo, eu sou mestre em jornalismo, tenho um mestrado em jornalismo. Então, até para fazer uma matéria jornalística, que é a minha área da área internacional, sou formado em jornalismo internacional, para fazer uma matéria, para você conseguir ter ela com veracidade mesmo, não tem jeito de não pensar que Deus está te dirigindo naquilo ali, porque senão aquele instinto humano maligno que fica lá na raiz do ser humano, ele quer colocar uma coisinha a mais do que para dar um upzinho assim na matéria e tal. Então tem que ter muita graça para você ser um profissional com ética, porque a ética requer resiliência, requer... enfim, a ética requer submissão ao Senhor da verdade. Então, seja ser um atleta, você com Deus é tudo diferente. Se você ganhar o título de campeão, você está feliz. Se o seu amigo ganhar o título de campeão, você está feliz por ele. Você se alegra com a alegria do outro, porque você está cheio da graça. Então, se alegrar na alegria do outro também é uma virtude maravilhosa. E que sem o Espírito Santo de Deus é difícil, porque às vezes a inveja é que chega ali em vez da alegria. Não é não, Érica? Com certeza. Eu vou complementar você e vou mostrar aqui que a nossa live era sobre uma mentalidade campeã. Em 2012, eu ganhei esse prêmio aqui, a BQM Awards, que vou ler para você, eu ganhei como a Amazonas mais pontuada do Brasil na modalidade rédeas pelo par de milha. Maravilha. Eu fiz várias provas, eu fui pontuando, fui ganhando, fui indo, e eu sempre falava com Deus. Eu sou cristã de berço, vamos dizer assim. Graças a Deus, meus pais me incentivaram nesses caminhos, nunca me impediram, porque eu já convivi com pessoas na qual os filhos estavam indo muito bem e as pessoas se opuseram por religiosidade, por questão de religião, e depois o pessoal se perdeu, e uma pena, mas toda semente plantada vai germinar, a gente sabe disso, né? E eu vinha num caminho muito legal, eu vinha num percurso muito bacana. E eu sempre falava para Deus assim: Senhor, como será que é o gosto de ganhar um Potro Futuro em primeiro lugar? Eu queria ganhar um Potro Futuro e vários nacionais e competições grandes, eu estava ficando em segundo lugar por vários anos. Aí eu falei assim para Deus: poxa, eu estou em primeiro, entra o último, me tira do primeiro lugar. Oh, Deus, poxa, né? E eu sempre jejuando, orando, buscando, e Deus tinha algo para me ensinar. Aí teve um ano que o que o Senhor fez comigo? Começou a me pôr em terceiro. Eu falei: opa, eu estava reclamando de estar em segundo, agora eu estou em terceiro. Parei de reclamar. Falei: Senhor, que terceiro lugar bacana, obrigado. Estou tão feliz que eu ganhei em terceiro. Nossa, estou feliz, hein? Comecei a trabalhar o meu coração e minha mente, valorizar o terceiro. Quando eu fiz isso, eu consegui ganhar um Potro Futuro em primeiro.
Tá aqui minha fivela, ó. Oh, E maravilha. eu falava para o Senhor Parabéns. assim, qual é o gosto, qual é o sabor, eu quero entender essa sensação. Quando eu ganhei e tocou a música e anunciou o meu nome, é como se um filme passasse na minha mente. E eu entendi o seguinte, falei, Senhor, nada disso tem graça. O que tem graça é a tua presença. O que tem graça é realmente sentir a sua presença. Isso é sensacional, isso é indescritível. Essa premiação, isso que eu ganhei aqui, é uma alegria, Senhor. É uma conquista, uma realização. Muito obrigada, eu estou muito feliz, Senhor, mas nada disso é comparado com a tua presença. Quando você está em um lugar e a presença do Senhor vem e inunda o teu coração a ponto de você não lembrar nem quem você é, nem que tem alguém do lado, se tem alguém olhando, se tem, sabe aquela coisa entre você e Deus tão tremenda? E eu falei assim para o Senhor, não existe nada comparado à sua presença. Beleza, comemorei, ganhei. No ano seguinte, eu sofri um acidente de carro. E eu quebrei o cóccix, lesionei toda a parte do meu quadril. E quando eu fui ao médico, ele falou, Érica, o negócio é o seguinte, você não vai poder montar mais. Eu falei assim, mas como assim? Ele falou, não, você não vai poder montar mais, você se quebrou inteiro. Agora não engessa, é cama, você ficar deitada aí 60 dias, 90 dias para poder calcificar, para você ficar bem, a sua coluna dar uma ajeitada, e era uma dor assim. Aí eu, beleza, tudo bem, vou ficar deitada. Eu sou muito agitada, eu gosto de trabalhar, eu gosto de, sabe? Falei, Senhor, vou ficar deitada, meu Deus, mas muito obrigado que eu tô viva, né? Aí o que eu fiz, Joe? Bíblia. Ler a Bíblia, eu já li a Bíblia várias vezes, eu acho que mais de 10 vezes, toda vez que eu acabo, eu começo de novo, eu acabo, eu começo de novo, eu li naqueles meses que eu fiquei deitada. Eu li rapidinho a Bíblia e eu devorei a Bíblia e comecei a devorar outros livros para minha mente não parar, para minha mente não desistir. E eu falava assim, não, o médico falou que eu não vou montar mais, mas eu vou montar. E eu continuei falando, Senhor, o que realmente importa para mim não é ter esse primeiro lugar aqui, mas é ser conhecida pelo Senhor. Por isso, aquela fase difícil que eu passei, e me desculpa até eu me emocionar, me ensinou muito, porque eu continuei falando, Senhor, o que me importa é a tua presença. Isso é o que me importa. Isso é o que faz a diferença na minha vida e no meu caminho. E não importa o que eu vou passar ou o que eu estou passando, o que importa é que o Senhor está comigo. Então não me deixa, só pedir para o Senhor, fica comigo, me guarda, me ajuda, me fortalece. Bom, eu passei todos os processos de recuperação, voltei a andar, fiquei meio manca e fui fazendo os tratamentos. Até hoje eu faço. Eu voltei a competir, ganhei alguns terceiros lugares, mas porque o animal que eu montei era excepcionalmente bom, porque eu preciso, agora eu creio que estou muito melhor, mas trabalhar a minha mente em relação à dor. Então, quando eu vou esbarrar, às vezes vem aquela memória que vai doer, que a pancada vai doer meu cóccix, que depois eu não vou conseguir andar. E então é uma luta interna. Então, às vezes as pessoas veem você de chapéu, de toda, né? Mas não sabe a tua história, o teu sacrifício. Por isso, Deus me treinou a amar as pessoas e não ter inveja. A admirar as pessoas e não querer o que elas têm, mas querer viver a minha história e abençoar, viva a sua, seja feliz. A gente, por mais que enfrente situações, se Deus é com a gente consegue vencer, a gente consegue permanecer. Eu creio que uma mentalidade de um campeão é uma mentalidade que está sempre conectada com Deus. Essa é uma mentalidade de campeão. Ô, Érica, isso tudo que você falou aí é doido demais, é um negócio explosivo, porque exatamente é aí onde nós chegamos no nível de ser mais que campeão. Quando nós falamos um atleta mais que campeão, é isso, porque ser campeão é ser campeão lá na competição.
Você guardar a fivela, você garante que você foi campeã. Mas e depois? O que você faz com esse título? Remoe porque não está ganhando outros? Ou valoriza tudo que foi feito e continua produzindo ainda a partir disso? Isso é ser mais que campeão. Isso é ser mentalidade mais que campeã. E entendendo que não parou por aí, a história continua para a glória e honra de Deus. Ser mais que campeão não é só vencer uma etapa, um campeonato, 2 campeonatos, 3 ou 5 campeonatos, não importa quantos. O que importa é que depois que nós fechar a porteira da tropa, a gente vai entrar para casa, dentro de casa, e vai olhar a parede das fivelas e vai falar: Senhor, eu continuo aqui, caminhando na sua presença para a glória do seu nome. Para quem que o Senhor quer que eu vá derramar agora a gostosura que o Senhor colocou na minha vida? Aí ele vai mostrando às pessoas. Igual é o que nós estamos tentando fazer no nosso dia a dia, não é? É isso mesmo, Joe. É isso mesmo. Amigo, eu não sei se a gente encerra essa live aqui. Vocês me desculpem eu me emocionar. É que realmente, assim, é algo que é muito forte no meu coração. E eu já queria deixar de pronto, se você topar, fazer outras lives com você, trabalhando esse tema e até mesmo essa técnica que você ensinou, esse passo a passo, o IM, né? IM. Sim. Para que as pessoas possam entender um pouco, aprender um pouco e buscar esse desenvolvimento, né? Os nossos amigos atletas aí, os cowboys, as cowgirls, eu creio que vai acrescentar muito na vida deles, né? Esse apoio, né, que hoje a gente tem através da internet. Isso é muito, muito precioso. É o lado bom da internet. Exatamente, é o lado bom da internet. Érica, eu que estou realmente honrado, fico muito agradecido de você ter tido aí essa iniciativa e me dá essa oportunidade também de compartilhar com você essa nossa live, essa conversa aí. Tenho certeza que vai ser bênção para muitos dos nossos amigos do passado, do presente e aqueles que virão no futuro ainda começando. Queria aproveitar e deixar aqui para você que esteja nos vendo agora em um desses canais que está sendo transmitido. Tem o sonho de ser peão, de ser cowgirl, da prova cronometrada, da montaria, seja ela qual for, ou das rédeas, ou qualquer coisa, show. Tá com medo? Parabéns, o medo faz parte. Como diz no filme, o filme Rodeio da Vida, medo mostra respeito aos touros. Então é o seguinte, vai com medo e tudo. Peça orientação e se não tiver ninguém por perto que possa te orientar, conversa conosco, comigo ou com você, né, Érica? E se a gente não puder te orientar do jeito que você quer, a gente vai te orientar para buscar quem sabe mais do que nós. Mas não deixe de ir. Vai e faça. Você pode. E não pense aqui que a gente está aqui falando de espiritualidade, que nós somos alguns malucões aqui, fanáticos, não. É porque nós se encontramos com aquele que tem a fonte da energia para nos dar a capacidade de fazer. E é só isso. Então, olha, é por aí. Érica, eu vou me sentir muito honrado de poder participar mais uma vez contigo, ou mais vezes, não sei, contigo em mais uns bate-papo. Eu tenho certeza que eu aprendi muito hoje contigo. Eu também, amigo. Olha, a reciprocidade é a mesma. É muito bom saber que Deus nos liga a pessoas. Eu creio assim que foi de Deus, que está sendo de Deus. E tenho certeza, como eu falei para sua esposa, para Ed, vai dar muito pano para manga. E eu tenho fé que isso vai acontecer, amigo. Vamos ter muitas outras. E um beijo grande a todos que participaram aí, os amigos. Compartilhem essa live. Se você conhece alguém que precisa ouvir o que nós falamos aqui, compartilha. Assiste também no canal do YouTube. Eu vou deixar no link o seu canal também, tá, Joe? Vou compartilhar no link do Aras também, para o pessoal assistir lá do Aras. E eu tenho certeza que vai ajudar e abençoar muitas pessoas. Amigo, gratidão. Deus abençoe sua casa, sua vida. Você continue sendo luz e resplandecendo a luz daquele que nos criou. Beleza?
Amém. Que assim seja contigo também, com tua casa, teu trabalho e que seja assim também na vida de todos que estão nos vendo agora. Um grande abraço, Laila Tová, uma boa noite em hebraico e que o Senhor os abençoe grandemente em nome de Jesus. Boa noite, Laila Tovar.